E então, conseguiu resolver o exercício número 1? Basicamente, o objetivo era pegar a coluna Job Edu e dividir em duas novas colunas. E aí você pode, claro, remover a coluna Job Edu. Essa coluna claramente apresenta informação duplicada. Eu tenho duas informações diferentes na mesma coluna. Isso não é o adequado. Quando se deparar com esse tipo de situação, divida a coluna, ok? Porque isso pode trazer problemas mais tarde, principalmente se você usar essa coluna para algum tipo de análise. Portanto, precisamos pegar a coluna, dividir em duas novas e depois deletar a coluna Job Edu. O que eu vou fazer agora? Eu vou alternar para o outro Jupyter Notebook, que já tem a solução, explico para você, depois continuamos aqui no Jupyter com as aulas, ok? Eu espero que você não esteja com o Jupyter de solução aberto. Não tem ninguém vigiando, ok? Se você quiser acompanhar com esse Jupyter, tudo bem também. Eu só acho que seria interessante você tentar, pelo menos, resolver as situações. O que nós temos aqui? Veja que eu peguei o meu DF, meu data frame, filtrei na coluna Job Edu. Eu então chamei o método apply. O apply aqui, ele cria uma espécie de loop, ou seja, ele vai repetir uma ação nessa coluna. Que ação é essa? A função lambda. Isso aqui é uma função anônima. É uma função criada e executada durante a execução do código. É uma função que não tem nome. Você pode criar uma função com nome, não é? Utilizando a palavra reservada def, ou então uma função anônima com a expressão lambda, que eu ensino lá no curso gratuito de Python aqui na DSA. Eu então faço o seguinte, olha, pegue o valor de x e faço um split pela vírgula. O que é split? Dividir, não é isso? Retorne o valor de x no índice 0. Por que no índice 0? Vou até adicionar aqui mais uma célula e vou colocar df.head para ficar mais fácil a visualização. Veja que Job Edu tem duas palavras separadas por vírgula, não é isso? Eu então vou fazer o split pela vírgula. Ele vai criar dois elementos, certo? Antes e depois da vírgula, dois elementos. Você está cansado de saber que a indexação em Python começa por 0. Então o primeiro item antes da vírgula vai ser o índice 0. Depois da vírgula, o índice 1. Pronto. O resultado desse split, eu salvo em uma nova coluna chamada Job. Essa coluna não existe ainda, tá aqui, ó. Ela vai ser criada no momento que eu executar esta célula. Executa, pronto, resolvido. Vamos dar uma olhada no head, vai até o finalzinho, veja que eu já tenho a coluna Job. Faço a mesma coisa agora para a coluna com Education, que é a outra etapa dessa coluna. Ao invés de pegar o índice 0, agora eu pego o índice 1. Veja que estou fazendo mais uma divisão. Executa, dá uma olhada no head, já tenho as duas novas colunas. Preciso manter a coluna Job Edu? Não, eu já dividi em duas novas colunas, vou fazer um drop. Executa, pronto, resolvido o primeiro exercício. Convenhamos, não é assim tão complicado tecnicamente. E você acabou de levar para casa um conhecimento valiosíssimo que é o método apply, ok? Toda vez que você precisar fazer um loop, o apply pode ser a solução. E o método apply, ele aplica uma função. Você pode criar a sua própria função se você quiser, ou então usar uma função anônima. Quando o código é bem simples, uma função anônima resolve o problema. Se por acaso tiver que criar um código com um pouco mais de regra, validações, etc., aí o ideal é criar uma função e usa o apply para aplicar essa função à sua coluna. No próximo vídeo, nós continuamos. Até lá!